Boa noite, muito boa noite, pessoas incríveis. Como é que vocês estão? Estamos dando início a mais uma noite da Jornada dos Incríveis, nessa série de lives que estamos falando sobre liderança, sobre os desafios que cada liderança enfrenta. Toda essa jornada é para mostrar, líder, que você não está sozinho, certo? Você enfrenta desafios, você enfrenta problemas, você enfrenta situações, lida com conflitos e nós estamos aqui para compartilhar um pouco da nossa experiência, do conhecimento desses líderes incríveis, certo? E para mostrar que estamos aqui para estender a mão para você, né? Que você pode contar conosco, você pode trocar informações, você pode aprender um pouquinho, né, e buscar esse desenvolvimento. Então, muito bem-vindos, muito boa noite a cada um que acabou de entrar aí, Marília, Lane, Tatiana, Cristina, minhas queridas, sejam muito bem-vindas a mais uma live, a Jornada dos Incríveis. E hoje temos uma convidada mega incrível, mega empoderada, que sempre me chamou muito a atenção pelos seus posicionamentos, pela sua capacitação e principalmente pela sua inteligência. E eu convidei ela com muito prazer, ela aceitou e foi uma honra para mim para participar de mais uma desse desafio, né? De mais uma live da Jornada dos Incríveis, onde vamos falar sobre os desafios aí dessa liderança, uma liderança na área de franquia. E tenho certeza que vocês vão gostarem bastante. Boa noite, Paulo, muito bem-vindo. Boa noite, Anderson. Boa noite, Raíssa, querida. Boa noite, Lucas. Muito bem-vindos. Sejam bem-vindos à Jornada dos Incríveis. Fiquem conosco que hoje a noite promete. Já quero que vocês vão digitando aí nos comentários a hashtag eu sou incrível, porque essa live é para você que lidera a sua vida, que lidera uma equipe, que tem uma liderança interpessoal, a liderança pessoal. Estamos aqui para nos desenvolver, né? Buscar autoconhecimento, buscar conhecimento também e entender os desafios aí que as pessoas enfrentam, que essas lideranças enfrentam e que possa nos ajudar no nosso dia a dia. Boa noite, Márcia, querida, minha coach querida. Meu nome é Carissa Araújo, para quem não me conhece, eu sou analista comportamental e coach de carreira. Estou aqui trabalhando com desenvolvimento de lideranças e para mim é uma honra receber você aqui nessa noite. Já vão colocando aí, pessoal, hashtag eu sou incrível. Tatiana, muito bem, hashtag eu sou incrível. Simone, querida, seja bem-vinda. E façam esse coraçãozinho subir para o Instagram entregar essa live para mais pessoas. E também já vou pedindo para vocês irem compartilhando, né? Cliquem aqui embaixo, no lado direito, nesse aviãozinho e já compartilhe essa live com pelo menos mais 3 pessoas. Vamos lá? Vamos ser incríveis? Boa noite, Josivânia. Boa noite, Márcia. Boa noite, Simone. Hashtag eu sou incrível. Vamos lá? Vou receber aqui a minha convidada que já está por aí. E vamos falar aí sobre essa liderança, sobre os desafios que ela enfrenta no seu dia a dia. Vou liberar aqui o meu fone, música para recebê-la, porque ela é incrível. Oiê, tudo bem? Aê, Mulher Maravilha! Show, entramos. Boa, Andressa maravilhosa, seja bem-vinda à Jornada dos Incríveis. obrigada. Agradecer o convite, estar com você não tem preço. E dá um friozinho na barriga porque eu tenho acompanhado a Jornada dos Gigantes, dos Incríveis aí. E eu falo, gente do céu, tá vindo tanta gente incrível que dá friozinho na barriga. Chegou mais uma nessa noite, é você, Boa, muito vambora. bem-vinda. Andressa Heloísa tem o nome mais lindo do mundo, que é o nome da minha filha, Heloísa.
E é linda por dentro e por fora, né, gente? Amém. Muito bem. Para quem está entrando aí, que ainda não me conhece, meu nome é Carissa Araújo, eu trabalho com desenvolvimento de lideranças, eu sou analista comportamental e já me intitulo coach de carreira, né? Somos aí bem pertinho do nosso diploma, né, Andressa? Eu vou deixar aí um espaço para você se apresentar, para que as pessoas te conheçam e já falar um pouco sobre o seu trabalho, para que as pessoas também já entendam, né, o que é franquia, com o que você trabalha. Seja muito bem-vinda mais uma vez e fique à vontade, a casa é sua. Boa noite a todos. Como a Carissa apresentou, eu trabalho há um tempinho com franquias, trabalho também com universidades. É um desafio diário, como eu falei para a Carissa algumas vezes, e a gente vai apresentar aqui daqui a pouquinho. Eu já trabalho, já tenho essa jornada com franquias na área comercial já há algum tempo, então tem pelo menos aí 14 anos só na área comercial, gestão, liderança, equipes desde galerinha de 17 anos até galera muito mais velha do que eu, que teriam idade para serem os meus avós. Então, é uma experiência fantástica, né? É um aprendizado diário. Muito bom, Andressa. E o que mais assim me chama a atenção na rede de franquias, né, nesse serviço, nessa troca aí, é que é uma experiência de ganha-ganha, né? Ganha o franqueado e ganha o franqueador, não é isso? Exatamente. Eu costumo dizer que o que melhor define franquia hoje é uma mistura de know-how da franqueadora, que ela acaba transferindo ali para o franqueado, com o engajamento envolvido, né? Tem um suporte também por parte da franqueadora, junto com o know-how, junto com toda uma galera envolvida, com o endomarketing ali para passar as informações e para garantir que esse franqueado se sinta confortável, entendendo que ele veio para uma família mesmo, para crescer. E do franqueado agrega demais, porque a gente traz aí pessoas novas com uma energia incrível, pessoas querendo empreender cada vez mais no Brasil. Então, e sem contar que assim, tem todo o sonho da pessoa que se materializa ali no polo, né, na franquia dela, que é um novo negócio, junto com uma equipe gigantesca que é contratada, que desenvolve sonhos, que pensa em plano de carreira, que vira diretor de uma outra unidade. Então é fantástico. É uma integração perfeita, é uma sinergia muito bacana. Muito bom, muito legal. É, nessa área assim, né, de ganha-ganha, nesse meio, você percebe que se desenvolve muito uma liderança altruísta, né? Que Sim. não existe aquele que ganha mais ou que ganha menos, né? Os egoísmos são deixados de lado e sempre um pensa no benefício que vai gerar o outro. Eu Exatamente. vejo isso Tanto que muito interessante nessa área. Aí já para a gente começar e já aquecer aí, tem um monte de gente entrando. Seja bem-vindo, boa. professor Silvio. Cristiano Elândio, muito bem-vindos. Boa noite, Gislaine, esposa do nosso querido Luiz Vicente. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. A galera Boa. incrível aí. Não esqueçam de compartilhar a live, né? Clicar aí no aviãozinho e já compartilhar aí essa live com pelo menos mais 3 pessoas. E vamos, quando a gente estiver conversando aqui, né, nesse bate-papo que vai ser super descontraído, se fizer sentido para vocês, já aperta aí nesse coraçãozinho, faz os corações subirem. Rubão, muito boa noite, bem-vindos. Acho que essa galera aí é a galera da Andressa. Sejam muito O Rubão fez bem-vindos. faculdade, Ale Rubens fez faculdade Araújo. comigo. Olha a responsabilidade, tem um cara de faculdade me avaliando. Seja bem-vindo, Rubens. Ah, obrigada, Gi. Muito bem, maravilhosas. Então vamos lá, vamos conversar aí, vamos entender essa área, vamos entender essa liderança. Boa noite, Denise. Bem-vinda também. O primeiro desafio, conversando com a Andresa e já para compartilhar com vocês, é que existe nas franquias, né? Existe essa, como em todo negócio, existe essa divisão de poderes, né, Andressa, entre o franqueado e o franqueador. Então, assim, existe um conflito, pode ocorrer um conflito, né? Pode de comunicação, principalmente, entre essa guerrinha aí de poder.
Ou seja, existem os interesses do franqueado e existem os interesses do franqueador. Então, assim, Andressa, responde para a gente. Como conseguir ou tentar essa assertividade, né? Uma assertividade na administração desses conflitos entre a liderança do franqueado e a liderança do franqueador? Vamos lá. Isso começa lá na origem, antes mesmo da pessoa se tornar um franqueado. Eu costumo dizer que o primeiro meio ali para assertividade, a primeira ferramenta utilizada, que a gente precisa utilizar, as franquias precisam utilizar, é a escolha do parceiro. Como escolher o seu parceiro? Porque do mesmo jeito que o franqueado, né, o aspirante ali a franqueado, ele vai escolher a franquia de acordo, ou até mesmo uma instituição como uma faculdade para ser parceiro, ele vai contabilizar repasse, ganhos, custos, taxas, tamanho de estrutura, quantos funcionários e colaboradores ele vai ter que contar. Também existe por parte da franquia ou até mesmo de uma universidade, quando a gente chama de parceiros, de mantenedores ali que vêm para o time, existe a responsabilidade de conhecer o seu parceiro, de entender quem ele é, de entender o perfil dele, de entender como ele vê um novo negócio, o quanto, e vai bem além, né? Eu costumo dizer, Carissa, que existe um desafio no Brasil. E um desafio positivo, porque isso é bom, porque quanto mais desafios, mais a gente cresce. Essa é a ideia. Um dos Isso principais mesmo. desafios do franqueador é formar empreendedores em empresários, porque existe uma distância grande. Alguns já vêm como empresários, já vêm preparados, prontos para entender do negócio, pedindo suporte, se doando também e se disponibilizando com base no que a franquia precisa. Só que também existem aqueles que vêm despreparados. Eles vêm com muita força de vontade, com muita energia, querendo empreender, querendo um negócio, mas ainda não estão prontos como empresários. Então, existe um desafio no desenvolvimento de tornar esse empreendedor empresário. Normalmente a galera me pergunta muito, Andressa, empreendedor e empresário é a mesma coisa? Não. Normalmente a gente tem um empreendedor que é aquela pessoa que ela sabe que ela quer abrir um negócio, ou ela já tem ideia do negócio que ela quer abrir, ou ela tem até uma visão pioneira, uma pessoa visionária. E existe o empresário, que é o que a gente aprende a se tornar depois de empreendedor, depois de ser empreendedor, que é saber administrar o seu negócio, saber entender fluxo de caixa, saber treinar equipe, saber qual é o seu perfil de liderança, que líderes você precisa, como que o seu negócio tem que fluir para que você cresça muito. Qual é o engajamento que você tem que fazer com seus clientes diretamente? Então, existe um trabalho de captação de clientes e retenção de clientes. Esse vai ser o trabalho do empresário, entender quais pessoas, quais profissionais e com quais qualidades ele precisa procurar para que a empresa dele se desenvolva dentro daquele negócio. Então, começa Nossa, primeiro, super Carita, interessante. pela escolha. Eu digo que é pela escolha, pela identificação do perfil desse parceiro. A gente observa muito em franquias aquelas folhas que a galera preenche, né, de perfil do parceiro, preenche para análise, e raramente a gente vê ali pergunta de quais são os seus valores essenciais e o que você espera de nós e o que eu posso esperar de ti, porque isso muda muita coisa. Eu costumo dizer que, como em qualquer relacionamento existente, conhecer os valores da pessoa e saber se são parecidos com os meus, né? Empresa ali Isso, versus exatamente. cliente. E entender o que a pessoa espera já resolveria 90% dos problemas. São alinhamento de expectativas. É verdade. Nossa, super faz sentido tudo que você falou e é realmente um desafio bem grande, né? Porque você pontuou muito bem, nem todo empreendedor, né, é um empresário. E muita É. gente tem o recurso para se tornar um empreendedor grande, de sucesso, né? Mas faltou aí a preparação para ser um empresário. Então é uma grande responsabilidade mesmo de vocês, como franqueadores, né? Dessa liderança aí administrar, né, esse tipo de conflito, porque aí você também falou no perfil, né, como Isso. analistas que somos, por exemplo, sempre estamos aí analisando os perfis comportamentais, né, dos nossos clientes, dos nossos parceiros. E assim, você, Andressa, porque eu acredito que você já falou que existe aí um questionário, né, o futuro franqueado
ele responde, existe essa avaliação. Você acredita que fez diferença para você, por exemplo, após conhecer sobre perfis comportamentais, escolher esses clientes, lidar com eles, fez diferença para você? Boa noite, Muita, Tia, Tamires Dias, bem-vinda. Pode muita, responder. muita. Carita, tu não tem ideia do que a formação em analista comportamental mudou no comportamento da Andressa em relação ao atendimento, em relação ao suporte. Eu sou D, dominante. Então, os dominantes entenderão. Normalmente a gente quer tudo para ontem, tudo é rápido, tudo é acelerado, é tudo. Eu costumo dizer que a gente já acorda querendo fazer 20 coisas. E aí a nossa cabeça fica a milhão pensando nas 20 e pensando, foco, respira, tem que ser uma por vez. Para a gente já é um É, desafio. Então, entender dos perfis comportamentais me deu muita clareza, inclusive, porque primeiro é um autoconhecimento, né? A gente se forma em analista comportamental, primeiro a gente se conhece, é uma descoberta maravilhosa. é Então, primeiro verdade. eu preciso me conhecer, entender os meus pontos fortes, entender os meus pontos de melhoria e de que forma eu precisava me comunicar com cada perfil. Exemplo, eu vou falar com dominantes também, eu sei que eu tenho que ser rápida, objetiva e falar o mais prático possível para eles já saírem andando fazendo as coisas. Quando eu vou Isso, sem falar com nenhum o I, arrodeio. isso, exatamente. Se eu fizer uma frase muito longa, o D já não me responde mais. É assim que funciona. Ele já está na próxima atividade da vida dele. Totalmente objetivo. É. Isso. Quando eu falo com o I, por exemplo, o I, ele já, o próprio nome por si só já diz, né? Influente. Então, eles são muito comunicadores. Cara, influente. Eles são muito comunicadores, eles são extrovertidos, eles gostam de vender as ideias deles e gostam que as pessoas escutem e comprem essas ideias. Eles gostam de fazer parte. Nossa, O I, ele é muito integrador. Então, ele gosta de isso. fazer parte, ele gosta de se sentir parte. Então, são parceiros que, quando eu percebo ali o perfil I, eu falo: calma, deixa eu escutar ele um pouco mais, deixa eu escutar as ideias dele, os Não planos, corta a projetos. fala dele. Isso, exatamente. E aí eu vou explicar para ele de que forma eu vou conseguir ajudá-lo dentro do perfil dele. Como é que a gente vai construir esse trabalho dentro do perfil que é o confortável para ele. E aí, quando a gente já fala de um estável, por exemplo, né? Eu, por exemplo, sou dominante. E a gente entende que os opostos são exatamente os dominantes e os estáveis. Quando eu vou falar com o estável, eu tenho todo o cuidado para pensar o quê? Não é o meu ponto forte, e talvez não seja da maioria dos dominantes, excesso de organização. Por exemplo, a gente não é muito organizado. E a gente não faz as coisas por etapas, às vezes a gente pula etapa. Para o estável, é desesperador. Que ele fica pensando, lá vai o tubarão sem foco, correndo. Então, eu tomei o cuidado. Quando eu vou falar com o estável, por exemplo, oi, foi? A conexão deu uma travadinha aqui para mim, não sei se deu para vocês Foi. também. Deu uma travadinha. Tá Voltamos. voltando. Boa. Quando eu vou falar com o estável, por exemplo, eu tomo sempre o cuidado de organizar as ideias, explicar por etapas. Sempre tomo cuidado de perceber se ele entendeu mesmo as etapas e se ele está de acordo com elas. Eu tomo cuidado, por exemplo, de não que o dominante não seja educado, mas às vezes a gente parece grosseiro, porque a gente fala tão rápido, acelerado, tudo mais que a gente parece grosseiro, tubarão doido. Eu sempre brinco, Frases pessoal, curtas. isso. Então, eu brinco, eu falo que sempre que eu vou falar com o estável, eu tenho que lembrar que eu tenho que respirar. Eu falo, Andressa, lembrar de respirar. Explica devagar, explica o processo. É completamente diferente. É um É, formato tem que diferente. dar muita atenção ao que ele fala também, né? Porque ele é de uma Isso. consideração muito grande. Sim. O estável, por exemplo, né? Eu sempre tomo muito cuidado porque o estável para tratar da melhor forma possível, para criar um vínculo de amizade, porque o estável, ele é muito conectado inclusive com a harmonia do ambiente. Então ele precisa olhar para o lugar que ele está entrando e falar assim: as pessoas aqui se dão bem ou esse ambiente é agradável? Vai evitar conflitos ou eu Exato. terei se for conflito é coisa de dominante, quero não. Então tem isso também. Então tem isso também. Quando eu já vou lidar, por exemplo, com o conforme, eu tomo todo o cuidado do mundo
para ser o mais assertiva possível em termos de organização de ideias, mas de forma analítica. Então, eu vou apresentar para ele, eu vou apresentar uma planilha organizada, com valores, com ideias, quem ele precisa contratar. A gente já sabe que a pessoa é conforme quando ela vira e fala assim: olha, entendi, mas para que eu entenda melhor, me manda isso mapeado por e-mail. Eu preciso saber os custos, as pessoas, o que cada um tem que saber. Mínimos Então, detalhes, com exatamente. fontes, né? Com fontes seguras. Então ajudou demais, Carissa, porque assim, quando a gente não se conhece, né, em termos de análise comportamental, pontos fortes, pontos de melhoria, e a gente não conhece o outro, a gente tende a conduzir toda e qualquer negociação do nosso jeito. E o outro que aceite, o outro que entenda, então não flui. Então a gente tende a vender só para quem é igual a gente. Essa é a grande verdade. É Então verdade. ajudou muito, ajudou muito. Porque os opostos se atraem, né, no comportamento. Se E afastam, aliás, eles não se atraem como na física. Então, o eu choque costumo de brincar comportamento é muito forte, né? Então, todo esse autoconhecimento ajuda muito, né, para que você se comunique melhor, como você falou, com os outros assim. perfis e inclusive, né, problemas futuros, né? Se essa pessoa vinha se tornar um franqueador seu, você já conhece o perfil, já sabe como lidar melhor, né? Isso. Então, é, vejam a importância de conhecer essa ferramenta, né? Como não vamos entrar em detalhes aqui da ferramenta da análise comportamental, mas como já faz diferença, né? Num desafio tão grande que é contratar, né? Novos clientes, novos franqueadores e lidar com a comunicação com eles. Veja o quanto já acrescentou na vida da Andressa aí, nessas questões dela, né? Nessas questões do seu trabalho. E tudo é muito interessante, né? Falar de comportamento é muito interessante, né, Andressa? Se for, a gente muda o Muito. foco. Logo eu que sou aí, né? Eu fico aqui bem comportadinha. Quer dizer, abrir a brecha para a gente falar de outro assunto, já era. Então vamos Exatamente. lá. Vamos lá, Andressa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as oportunidades, né, que esse sistema de franquias ele traz para os futuros franqueados, os futuros clientes. E a partir daí a gente vai conversando sobre as diversas formas, né, de captar também, né, novos clientes, as diversas formas de se comunicar também. Porque cada perfil, como a gente já falou de perfil comportamental, cada perfil ele interpreta a informação de um jeito, né? Ele recebe de um jeito. Então, assim, conversa com a gente aí sobre essas oportunidades que o mercado oferece, o mercado de franquias, e como como vocês, né, atraem a atenção desses clientes. Falando em oportunidade, vai muito de encontro com a própria escolha sobre o que a gente estava falando de empreendedor e empresário. Porque para quem aspira, por exemplo, ter um novo negócio, que acaba sendo um novo filho, né? Porque é um projeto de vida, de crescimento, muitos saem do CLT. Eu falo que alguns vendem o carro, algum patrimônio, e falam, vou empreender, vou ser um empreendedor de sucesso. Então, eu digo que a principal oportunidade é justamente contar com uma empresa que já tem um know-how, então ela já sabe como fazer, ela vai te oferecer suporte e equipe, acompanhamento, feedback constante, alguém que pega na sua mão e fala: olha, tu precisa ter noção de administrativo, vamos lá que eu te ensino. Tu precisa ter acompanhamento comercial. Vamos lá que eu vou te treinar. Tu precisa ter uma equipe formada para que o seu negócio funcione. E as pessoas certas são esse perfil e são esses cargos. Então, o direcionamento que se tem em franquia é sensacional, porque a pessoa ela consegue literalmente deixar de ser um empreendedor para virar um empresário. Porque é Com tudo todo um muito, acompanhamento já muito é preparado, né? tudo Pelo muito que eu estou entendendo. estruturado. Exatamente, é tudo muito estruturado. Então, tu tem um departamento para cada demanda, tu tem um profissional qualificado com expertise para cada demanda. Exemplo, às vezes alguns mantenedores vêm para mim quando eu vou dar as boas-vindas e eles falam: Andressa de Deus, eu não entendo nada de comercial e eu estou desesperado. E eu falo para ele: respira, eu vou te ensinar até o script de como tu liga para o cliente, como fala. Vai Ah, e dar se ele certo. falar que ele fala alguma coisa? A gente vai treinar a objeção também.
Então, é bacana porque eles contam com um preparo muito grande. E quando tu já conta com bastante know-how, as suas chances, né, de dar errado, de ficar patinando por muito tempo, diminuem demais. Se tu seguir as diretrizes ali, a chance de sucesso sobe muito. Muito bom, muito bom. E para o próprio franqueado, né, ele atestar a sua marca, né, espalhar pelo país inteiro, só tem crescimento, né, como a gente falou lá no início, é um ganha-ganha, né, para ambas as partes. Muito bom. Deixa eu dar uma Exatamente. boa noite aqui para o pessoal que entrou após. Cláudia Araújo, minha prima, bem-vinda. Boa noite, Cláudia. Wesley Malaquias, Jordax, acredito que seja a galera da Andressa. Muito Boa. bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Gláucia, minha mentorada querida e amiga da vida. É isso aí, o pessoal aqui comentando dos perfis. É muito bom falar de perfil comportamental, que começa o pessoal a se identificar, né? Essa sou eu fujo de conflito. Ai, Tati, adoro um conflito. Isso. É bem Isso isso. é muito interessante. Aí, Eu costumo brincar é na isso aí. empresa, Carissa, e eu digo que a gente sabe como que a gente identifica os perfis bem rápido? Imagine uma confusão acontecendo. Com certeza um D está no meio. Com certeza um D está envolvido. Se tiver Ou uma um I, né? discussão, isso. Eu falo, se tiver uma discussão de bastante comunicação, é um D junto com o I, inclusive. Eu falo, se tiver aquele profissional que tem capaz de igual e falar, vamos para a harmonia, é o estável. E se tem alguém que está mapeando o que aconteceu e o porquê aconteceu, é o conforme. É o conforme. Levantando os Exatamente. prejuízos, o tempo perdido, tá calculando tudo ali. E o Estado realmente ele Exatamente. é o conciliador, né? Ele sempre está ali para evitar o conflito, para evitar que ele se expanda. Então, muito Exatamente. bom, Andressa. Você falou aí, respondendo, né, sobre os benefícios da franquia, falou em treinamento, né? Falou em feedback, que isso é constante no seu trabalho. Aí eu queria que você conversasse aí com a gente e falasse assim: vou te dar 3 pontos: treinamento, feedback e motivação. Como é trabalhar desses 3 pontos numa franquia? Vamos lá. Até por conta da demanda, é um desafio muito gostoso e diário. Para uma D, então, é um desafio energizante. Movida no desafio. A gente liga o dedo na tomada. Falando no primeiro item, que é a questão do treinamento, eu costumo, claro, cada líder ele prefere agir de uma forma, até por conta do próprio perfil que cada líder tem. Algo que eu gosto muito de fazer para treinamento, para gerar um maior engajamento, resultado, é separá-los por perfil. Então, por exemplo, no modelo de negócio que eu trabalho hoje na empresa, nós temos alguns perfis como a pessoa que abre numa estrutura exclusiva, ou seja, naquele prédio ali é só a franquia, é só o modelo do negócio, exclusivamente. Nós temos alguns casos que são de estrutura compartilhada. Então, ele tem, por exemplo, uma escola de inglês ou tem um colégio e tem também o nosso produto, tem também o nosso serviço ali dentro. Primeira coisa que eu gosto de fazer, separá-los por tipo. Tipo de estrutura primeiro. Então eu falo, por que que eu digo sempre isso? Porque os desafios e o treinamento vai surgir a partir disso. Tanto em horário, quanto em engajamento, estrutura de equipe. Exemplo, uma estrutura que eu tenho hoje exclusiva, que a pessoa só trabalha com o meu produto, eu entendo que a equipe está full time ali. Ela está o dia todo. Então eu tenho uma equipe para treinar, um desenvolvimento muito maior, puxar muito mais para resultados e é algo muito mais constante, é um giro maior. Então, quando eu separo eles por grupo, eu acabo motivando muito mais. Quando eu separo, por exemplo, quando eu vou para a estrutura compartilhada, por exemplo, eu sei que existem alguns desafios de colaboradores compartilhados, então eu tenho que separar, por exemplo, propor uma divisão de demanda, divisão de carga horária e de serviço, de, por exemplo, olha, quanto X tempo de carga horária tu tem disponível só para esse produto? Como é que a gente vai se desenvolver dentro disso? E por que que normalmente eu faço muito essa divisão, Carissa? E justamente em grupo mesmo, coloco eles em grupos de WhatsApp por perfil, por formato de trabalho, por tamanho de equipe, por estrutura.
Porque é muito. Uma coisa que eu percebo que às vezes gerava em franquias, eu observava muito, era: tu entra na rede, tu é inserido num grupo de WhatsApp. Ainda mais porque nós estamos na era do WhatsApp, então a gente entra para o grupo. Só que, conforme vinham os testemunhos de uma pessoa que teve muito resultado, que conseguiu um feito maravilhoso, o que era comum? Quem era de uma estrutura diferente daquele que fazia esse depoimento, olhava com aquela cara de não serve para mim, não é como o meu modelo, não tem o número de funcionários que eu tenho, assim fica fácil. Então, eu falo que dava muito mais margem, eu brinco, para a Muito pessoa bem ir para a zona de observado. conforto. Para a pessoa ir para a zona de conforto e falar: olha, eu Isso. não tenho que ter os mesmos resultados. Vamos dar um exemplo bem claro. É como se a gente colocasse, por exemplo, um dominante e um estável fazendo o trabalho e a gente ficasse falando de perfil. É diferente. Cada um se É desenvolve de diferente, formas diferentes, com totalmente. habilidades diferentes. Então, quando eu separei, o que que eu faço? Eu costumo dar, brincar com eles e falo: cuidado com os benefícios que eu dou para vocês, porque eu vou cobrar proporcional. Quando eu coloco eles, exato, eu falo: vocês já me conhecem o formato de mãe. Então, eu me ensino muito, chamo muito, amo muito e brigo bastante. Quando eu separo por estrutura compartilhada e por estrutura exclusiva, a pessoa que está de estrutura exclusiva, ela entende que ela pode entregar os mesmos resultados que o outro, porque o perfil de negócio dele é idêntico. Então, ela segue todos os exemplos, ela se sente mais engajada, ela sente que o negócio está, aquele depoimento ou aquele ensinamento está indo de acordo com o perfil da empresa dela. O mesmo acontece com estrutura compartilhada. Ele pode até dizer: não, a minha equipe não dá conta porque o meu formato é diferente. Mas tem um no grupo que tem um formato idêntico ao dele e conseguiu. Então, isso já serve de motivação. Ele fala: eu consigo sim, o outro conseguiu. Então, a gente consegue um resultado muito maior. Muito Treinamento, bom. normalmente, ainda sobre treinamento, que é algo bem vasto, além de separar Fique à essas vontade. estruturas, Temos muito tempo. além de separar por essas estruturas, eu gosto muito de separar com a galera também por nível de conhecimento. Então, quem entende de comercial, a gente vai falar vou dar várias ideias de captação, ideia de desenvolvimento, de crescimento. Então, eu falo para eles que a gente faz uma reunião de brainstorm mesmo, que eu vou falando várias ideias, eles vão anotando e a gente fala por qual a gente vai começar essa semana. Para quem não tem ainda conhecimento, ou não é da área, ou precisa aprender sobre vendas, aí o treinamento é diferente. É um treinamento de pegar na mão, ensinar a vender, ensinar script, objeção, como quebrar. Eu costumo dizer que é um trabalho mais próximo, não que o outro não seja, mas é um trabalho mais. Igual aquele, eu costumo dizer que são as fases da escola. A gente tem aquele que já está no ensino fundamental, que está no ensino médio, e tem o que você vai pegar no lápis junto com ele, escrever junto, até que ele tenha uma maturidade aí. Então, de Muito bom. treinamento é isso. O segundo item que tu falou foi motivação, certo? Ou foi o Feedback. terceiro? Se quiser, Feedback. o terceiro foi motivação, Bora. mas a ordem não muda os fatores. A ordem Isso. dos fatores não muda o resultado. Não altera o resultado. Eu amo muito matemática, gente. Vamos lá. De feedback, ele é constante. Uma linha que eu gosto muito de seguir de feedback também, Carissa, que pelo menos no tempo que eu atendo a essa galera, que tem o engajamento, eu percebi que deu bastante resultado nesse formato, foi um feedback de reflexão. Então, eu começo primeiro conversando com a pessoa, explicando para ela o que foi proposto, se ela encontrou dificuldades ou não, se ela precisa de ajuda ou não. Se ela me fala: Andressa, não sei fazer, eu faço contigo. Andressa, eu não sei por onde começar. A gente cria um passo a passo. Para depois chegar no momento em que eu falo: olha, a gente propôs esse passo a passo, a gente tentou dessa forma e não foi possível. Quer me explicar se tem outro jeito que tu consegue ver que dá para a gente fazer isso e que faça sentido para ti, a gente adapta. Isso, aqueles feedbacks quando as coisas não fluem. Claro que tem o feedback que eu mais amo, que é aquele feedback positivo, que é o que a gente sempre gosta de dar, que é diário, que eu, por exemplo, sou a líder dos emojis, né? Então, todos eles sabem. Eu sou a pessoa dos emojis. Já tomei até broncas na vida de falar: Andressa, tira os emojis da conversa. Mas eu gosto muito e cria uma conexão, né? Todo trabalho, ele flui melhor quando tem conexão.
Então eu fico vibrando junto com eles, eu parabenizo. Primeiro eu digo para eles: tu vai conseguir? Sim, tu se preparou para isso. E aí eles me mandam mensagem de: olha, eu consegui, olha o resultado, veio mais um, consegui uma demanda maior. Então eu vibro junto com eles, mando o áudio parabenizando, falando que ele ia conseguir mesmo e que agora bora para mais, porque só abriu a porteira. Então você tem esses feedbacks aí também. Tem o Sempre feedback vislumbrar o bem próximo positivo aí passo, no né? meio. Isso. Na Muito bom, questão muito da bom. motivação, Carissa, eu gosto muito de trabalhar com eles nos pontos fortes de cada um. Porque a gente sabe que tem muito profissional bom que ele não sabe o valor dele ainda, ele não conhece os pontos fortes dele ainda. Então é muito importante que a gente tenha uma conversa para ressaltar esses pontos fortes e como utilizar esses pontos fortes. Então eu trabalho muito nessa linha de motivação, de explicar para ele, claro que tu dá conta, olha o que tu já conseguiu, né? É do seu perfil não tem como dar errado nesse quesito, tu nasceu para fazer isso. Então, então eu costumo muito puxar de acordo com as habilidades de cada um, com as competências de cada um. Se eu vejo uma galera ali desmotivada, Andressa, eu acho que a gente não vai dar conta, vai sim. O natural é que as coisas tudo deem certo. Se não deu certo é porque não chegou no final ainda. Então, tem esse trabalho diário, porque é um desafio de fato, né, Carissa? Eles É um lidam com o desafio. cliente ali na ponta. Então, por mais que tu prepare as pessoas, por mais que tu capacite elas, que dê injeção de ânimo, vai sempre ter um desafio que foge ali do contexto, que ele É não se verdade. preparou emocionalmente para aquilo. Então, um exemplo que eu fico muito feliz, porque é gostoso quando a gente cria essa conexão, porque ela é eterna. Alguns clientes não estão mais comigo, passaram para a carteira de outros assessores, porque normalmente eu lido muito mais com aquela galera que é nova, que precisa aprender. Aprendeu, eu passo a bola para o próximo, que vai cuidar comercialmente dele, porque ele já está pronto. E os que estão com desafios, que aí vem para mim também. Andressa, precisamos desenvolver essa pessoa ainda mais. Manda. Então é assim que funciona. É como se fosse um tempinho de incubador ali para desenvolver. Então, Muito quando e o que eu interessante. gosto e eu gosto muito porque assim, quando eles vão, alguns já foram há um ano atrás para uma outra equipe, mas eles batem a meta e me mandam um quadro de meta batida. Então falam, Ah, que ó, legal. isso, meta batida. Um dia eu falei para uma colaboradora, né? Ela estava bem insegura, a gente deu um treinamento maior, ela se sentiu mais segura, teve resultados assim, recordes, foi excepcional. E eu apelidei ela de tratorzinho. Então eu brinquei com ela e falei que tu era um trator. Esses dias ela me mandou um cardzinho da meta batida e mandou um trator junto, de emoji. Ela deu. Então é Muito gostoso. bom. Ah, é uma delícia, né? Lidar com pessoas, lidar com desafios. Isso. É muito gostoso realmente para você que é uma dominante, tira de letra. E é muito importante, né? Tudo que a Andressa pontuou aqui, você como líder, né? Trabalhar o desenvolvimento das pessoas, né? Tanto dos seus clientes, né? Que os franqueados, os franqueadores são clientes para ela, como dos próprios colaboradores, né, Andressa? Da própria equipe, né? Com quem você trabalha. Me conta, Isso. acontece esse desenvolvimento também contínuo? Porque tem que Isso. ter toda uma preparação, né? Vai lidar com muitas pessoas e como você falou, é uma cadeia. Por exemplo, o seu cliente lida com o cliente da ponta, né? Que Exato. também tem colaboradores para motivar, que também tem uma equipe para treinar, para capacitar, todo o envolvimento, uma cadeia muito extensa para uma franquia, não é isso? Eu Aí costumo me fala, dizer, como é Carita, entre é até, vocês, é como até é isso? diferente. Sabe que é até diferente a frase que vai sair da minha boca agora, saindo da boca de uma D. É diferente. Mas eu costumo dizer que o começo de todo sucesso, de qualquer sucesso, independente da área que a pessoa esteja, é amar o que faz. O começo Com tá ali. certeza, é Porque quando a verdade. gente coloca amor no que a gente faz, eu tenho dias, por exemplo, que eu começo 8 horas da manhã respondendo a galera. Então, assim, às vezes eu pulo da cama, já tô no WhatsApp respondendo. E às vezes eu vou dormir 10 horas da noite, 11 horas da noite, respondendo o WhatsApp deles. Então, incentivando, motivando, resolvendo coisas. Porque então tem um amor primeiro envolvido, depois tem a questão do preparo, tem a questão do autoconhecimento que vem até antes do preparo, porque tudo isso É faz muita verdade. diferença. Faz muita diferença.
a gente acaba descobrindo quais são os nossos valores, quais são as nossas crenças limitantes, e a gente quebra isso, e a gente vai ensinando que eles também façam, porque uma vez que um consegue, todos conseguirão. Então, essa é a ideia. Então, a gente vai criando literalmente uma corrente ali de pessoas que vão se fortalecendo para poder fortalecer os outros. Porque um dos maiores desafios em organização hoje é justamente muitas pessoas adoecem por serem lideradas por líderes doentes, ou frustrados, ou que não possuem autoconhecimento, não possuem preparo, e eles saem quebrando outras pessoas ali. Um exemplo Corretíssimo. claro disso são os D, exemplo, né? A gente lida com D com 95% ali. Então, às vezes, ele sai atropelando todo mundo sem entender como a equipe dele funciona, o que motiva cada perfil. Eu tive uma experiência, Carissa, sensacional, falando em o que motiva cada perfil, porque eu sou D e vim de família de turquinho, o nariz já entrega. Então, de árabe. Então, eu falo que o que motiva muito, os Ds me corrijam se eu estiver mentindo, mas o que motiva muito os Ds é estar em constante movimento, bastante resultado, é muita entrega também de dinheiro, de resultado, de crescimento. Isso. E eu lembro que uma das equipes que eu fui liderar eram meninas super jovens, isso há alguns anos atrás, e eu falava para elas, né? Olha, se bater a meta, vocês vão ganhar tanto. E o negócio não fluía. E eu ficava pensando, gente, como é que alguém de vendas ou comercial não se motiva com dinheiro? Eu estou errando em alguma coisa. Ou o dinheiro não é o suficiente, o oferecido, ou tá estranho isso daí. O que que eu percebi? Que eu tinha vendedoras, na verdade, que elas não eram Ds. E elas não eram I. Elas eram S. Elas eram estáveis. O que que elas queriam, na verdade, como recompensa da premiação delas? Um momento juntas no Outback. Um momento juntas fazendo passeio de balão. Um momento juntas. Ah, Então, quando a gente descobre o que motiva o outro, a gente é muito mais assertivo. assertivo. Muito mais assertivo. É diferente. Perfeito. É diferente. É sim. É muito interessante você falar isso. Eu já tive um gestor também que é alto D. E, inclusive, quando eu comecei com esse trabalho, assim, ele já não era mais o meu gestor e tal, aí ele fez uma pergunta, né? Ele disse: o salário é o principal motivador? Pergunta de D, né? Isso. O Bingo. D é Pergunta de. motivado pelo resultado. Aí, não, é como você falou, o salário, o dinheiro, ele não é o principal motivador para todas as pessoas, né? Cada pessoa é, tem um desafio diferente. Existe a motivação, primeiro, a gente sabe que vem de dentro, né? Que ela Isso. começa dentro da gente. E depois ela é completada pela motivação externa. E aí cabe essa sensibilidade da liderança, né? De entender, identificar o perfil da sua equipe e entender a motivação de cada um. Como você teve a sensibilidade de olhar e entender que não, o salário, o dinheiro, a meta, né? A comissão não é o motivador da minha equipe. Agora eu vou parar, porque justamente eu estava lendo, né, esses dias e uma pesquisa super interessante que no Brasil, várias pesquisas, desde IBGE, a Catio, que trabalha muito, né, com currículos, etc. e tal. A editora Saraiva fez uma pesquisa também, e mais de 90% minha gente, o índice é altíssimo, mais de 90% das pessoas estão insatisfeitas com seus trabalhos. 67% desse total, elas querem mudar de carreira. Então, E 37% é do muito total real. das É muito 90%. real, né? Isso, estão insatisfeitos com o seu trabalho. E uma das questões mais levantadas nessa pesquisa questão era com a liderança. Muitas vezes a liderança não tem a sensibilidade de olhar para o colaborador e quando ele está desmotivado, de entender o real motivo e trazer de volta a motivação, né? Como você pontuou muito bem. Aquelas pessoas, elas não queriam um salário maior, elas queriam estar colaborando entre si, né? Confraternizando entre si, queriam estar ali comemorando a vitória juntas, simplesmente comemorando. Então, assim, Exato. existem pessoas que querem ser ouvidas na organização,
né? O I tem muito isso, que ele quer muito ser ouvido, quer muito expor sua opinião. Então, assim, existe a necessidade de cada um dentro desse feedback, dentro desse treinamento, dentro dessa motivação. E cabe ao líder, cabe ao gestor ter essa sensibilidade de olhar para o perfil do seu colaborador e o trazer de volta para a motivação. Eu lembro que quando, lá nas nossas aulas lá do coaching, que eu tenho que chamar a Andressa para essa jornada dos incríveis, porque ela é incrível. Foi justamente uma pontuação que você fez sobre delegar, né? Porque às vezes não tem o treinamento, né? O chefe simplesmente, o gestor, o líder simplesmente coloca a pessoa naquela função, a pessoa não tem autonomia, a pessoa não tem liderança própria, né, para tomar as iniciativas, e isso é justamente porque o líder simplesmente delargou ali a pessoa, né? Ela Exatamente. não treinou, então ela é totalmente dependente. Aí você fez esse posicionamento muito bem lá na aula. Eu disse, eu tenho que chamar ela para a live, que ela é incrível. Nossa, Fala aí um muito, pouquinho sobre muito isso, bem, muito passa aí bem essa segurança para lembrado. o pessoal, assim como você me passou Muito bem naquele dia. lembrado. Muito bem lembrado. Sabe que muitas empresas elas lidam hoje com o desafio de terem líderes extremamente técnicos, competentes em termos de trabalho, Sim, mas um infelizmente currículo com líderes perfeito. despreparados, porque é muito comum a gente entrar em empresa, talvez por isso tantas notícias, né, e tantas revistas e informações sobre 90% de insatisfação de colaboradores em empresa, porque é muito comum as pessoas lidarem, por exemplo, com ou um chefe, né, com um líder ali. É até estranho chamar de líder, mas é mais ou É. menos isso. Delargador ou aquele que é mais, como é que eu diria, mais carrasco. É complicado porque o quanto seu time está preparado para lidar com isso? Ninguém está. Nós não estamos preparados para lidar nem com o delargador. Já vi que um amigo entrou aqui, o Samuel. Boa noite, Samuel, seja bem-vindo. Boa noite, Samuel. Seja bem-vindo, seja Expertise, bem-vindo. Samuel trabalhou comigo também em franquia, tem uma expertise sensacional, anos-luz de conhecimento. É um prazer ele estar aqui. Muito bom. Existe Prazer o receber você, delargador, Samuel. existe o delargador, que é aquele que simplesmente ele não sabe nem como explicar para a equipe o que precisa ser feito, ele simplesmente dá a tarefa e não quer saber se houve compreensão. E existe, às vezes, aquele que acredita que se não for do jeito dele, ele vai bater. Jamais. Imagine um D com 95% quando ele tem alguém, por exemplo, como o I na equipe dele. O I sai frustrado todas as vezes. Porque o I não pode nem falar. É do jeito que o D quer e pronto. Não interessa a expertise ali do I. Não interessa a voz do I. Do mesmo jeito em que um conforme vai virar para ele e falar assim: olha, eu montei essa planilha com maior assertividade, esse CRM vai apresentar mais resultados, e ele vai dizer: não, não quero tudo isso. Arranca metade disso. O D falta morrer de nervoso, o C falta morrer de nervoso. Do mesmo jeito que o estável, ele olha para a situação toda e pensa: quem foi que colocou um ser humano desse que nem gosta de gente para lidar com gente? É desse jeito que costuma É acontecer. sim, é desse Então, jeito. existem esses desafios das empresas, inclusive, e sabe o que eu costumo dizer, Carissa, depois de ter me formado como analista comportamental, a gente passa a enxergar o mundo de outro jeito, né? Isso é Com sensacional, dá certeza. uma clareza muito É. grande. E eu passei a entender a necessidade de que deveria ser obrigatório para toda empresa num processo de seleção de colaborador, independente do cargo, fazer uma análise de perfil comportamental. Com certeza. Ela precisa saber quem está vindo, quais os valores, o que motiva essa pessoa, o que frustra essa pessoa, entender se isso vai de acordo com o cargo dela dentro da empresa. Exemplo, se tu coloca um D 95% para liderar uma equipe que é recheada de influentes, recheada de estáveis, de conformes, Estáveis, ele quebra a principalmente. equipe inteira. Ele Minha quebra a gente, equipe os inteira. estáveis vão fazer terapia com D 95%. Sabe que é curioso? Porque eu sou D. Então eu deveria lidar com D muito melhor. E não. Eu tenho uma dificuldade gigantesca para lidar com D 95.
Porque eu olho e penso assim, gente, a pessoa quer viver sozinha, quer mandar sozinha. E numa empresa não é assim que funciona, né? Tanto que, com o passar dos anos, até a nomenclatura foi alterada de funcionário para colaborador, porque realmente é um Isso, ambiente colaborativo, onde cada um dá o isso. seu know-how, a sua Caiu inteligência, a muito sua boa bem. vontade. É diferente, é completamente diferente. Então, a gente tem esses desafios. Eu tenho uma esperança muito grande, porque eu também tenho o I, e o I é bastante esperançoso. Eu Muito. tenho muita esperança que as empresas comecem a enxergar isso. Até porque, se não enxergar em médio e longo prazo, nós quebraremos muitas empresas. Eu olho para várias empresas que eu passei e eu tenho uma gratidão eterna, muito amor pelo gestor É que verdade. lidou comigo, que me ensinou, porque eu falo, foi gestor. Ele identificou cada um membro da equipe, ele desenvolveu de acordo com a habilidade de cada um, ele me acolheu e eu só sou uma profissional melhor graças a ele, por esse Ah, acolhimento e entrou na aprendizagem. live aí agora, uma pessoa que você está falando. É o meu gestor, o meu chefe, Fernando Alves. Seja muito bem-vindo. Opa, E ele é essa pessoa aí, que sério? agrega demais na vida do colaborador, com Olha, Fernando, certeza. estávamos falando de ti, a gente nem sabia, foi muito bom. Mas Jailson, querido, seja bem-vindo também. são pessoas Pode que passam continuar, pela nossa Vitor. vida e eu acho que toda empresa deveria pensar nisso, viu, Carissa? Eu lembro de momentos que eu vivi como colaboradora, que eu tinha um líder e que eu me desenvolvia e dava muito mais resultado para não decepcionar o meu líder, porque eu tinha tanto carinho, tanta gratidão, tanto sentimento de reciprocidade para com ele que eu não podia decepcionar. Então, as empresas precisam começar a aprender isso. Quanto mais comprometido, quanto mais doação, doação que eu digo de conhecimento, de respeito, de descoberta, tiver do líder para com o colaborador ali na ponta, maior vai ser seu resultado. Com certeza. Porque É tem aquele pessoas que líder não trabalham por altruísta, né, que a dinheiro. gente estava falando lá no início. Exato. Aquele que Porque deixa o muitas legado de vezes fato. é isso. Porque eu costumo dizer o seguinte: tem a pessoa que ela trabalha por dinheiro, tem a pessoa que trabalha por amor. Todos nós trabalhamos de certa forma por dinheiro, né? Mas alguns focos são um pouco diferentes. Então tem É, aquele foco puramente por dinheiro. Tem o que fala assim, olha, é pelo que eu trabalho porque eu faço o que eu amo. Não, eu trabalho porque eu consigo desenvolver as minhas ideias e aplicá-las. Todas essas pessoas têm uma coisa em comum. Se elas se sentem ouvidas e respeitadas, elas vão produzir. E é isso que todo líder precisa perceber. O que é que com motiva certeza. cada membro? O que eu faço para que cada um se sinta respeitado dentro do seu perfil, que é único e individual, que é dele. A E é partir do dele. momento que a gente descobre isso, tudo muda. Resultado muda, comprometimento muda. Tu pode ter uma empresa que trabalha de segunda a sexta. A tua equipe, às vezes, vai trabalhar no sábado e ela não quer hora extra. Ela quer bater a meta, porque ela sabe que essa meta é sua e é importante para ti. Então não é pelo dinheiro, não é pela comissão, é pelo comprometimento que ela tem com a pessoa. Isso. Então é muito diferente. É. Abraça a causa, né? Eu falei disso com Tati na última live da Jornada dos Incríveis, quando está alinhado a missão da empresa, né? A missão do líder com a missão dos colaboradores, né? Quando tudo se alinha para essa missão, é como você falou, a entrega, né, de cada colaborador é muito maior, porque ali Sim, realmente ocorre a sinergia, aquela família que se forma, né? E tudo isso sim. é sim responsabilidade do líder, né? De enxergar tudo isso. E ainda que ele não tenha essa habilidade, ele procurar se desenvolver, né? Ele procurar acrescentar. Olha, Samuel colocou aí, chefe diz, vai, líder diz, vamos juntos, desse jeito, Samuel. Exatamente. Muito Deixa eu ler bem o colocado, comentário de Samuel. vocês. Sabe que os meus Denise, isso mantenedores, mesmo. eles dão até risada, às vezes, porque toda vez que eu mando e-mail para eles, às vezes mando mensagem, eu coloco o hashtag vamos que vamos, vamos juntos. E eles dão risada, e às vezes eu até esqueço da hashtag, eles vão lá e colocam, responde com a hashtag. E aí eu dou risada e falo, "Tô entrando na energia." Mas porque é É isso mesmo. exatamente isso, viu? É exatamente isso, Carissa. Eu costumo dizer, conhecer o perfil do colaborador que está contigo, entender o porquê ele trabalha, o porquê ele está ali, é fundamental.
Às vezes a pessoa está ali por dinheiro, às vezes ela está ali por conta de um projeto de vida, às vezes ela está ali porque ela é o orgulho de alguém na família naquela posição que ela ocupa. Às Nossa, vezes ela é, está ali falou para ter tudo. qualidades de vida. E quando a gente descobre isso, a gente faz essa pessoa produzir com amor, porque é muito diferente. Como diz o nosso amigo Francisco, né, das nossas aulas de coaching, a pessoa chega no final do dia e fala: estou cansado, mas não frustrado. Mas não Essa é a frustrado. maior diferença. É verdade. Total sentido, Andressa. É isso mesmo. Cada um tá ali por um motivo e por uma razão. E nada é só circunstancial, né? Tudo tem Exato. um porquê e uma razão realmente. E às vezes você trabalha com uma equipe, você trabalha com pessoas que, quando o líder não tem essa sensibilidade, ele insiste com pessoas, por exemplo, que não estão ali pela missão da empresa, né? E Sim. existem pessoas ali que estão pela missão, que querem, que dão o seu melhor, mas acabam que saem frustrados, porque não receberam esse reconhecimento, né? Esse olhar, essa sensibilidade. Muito interessante tudo que você falou. Vamos ver aqui o que o pessoal está comentando. O pessoal está interagindo bastante. Bora Tatiana lá. colocou Isso é aqui. bom. A equipe tem que saber o valor do trabalho que está desenvolvendo, exatamente. E Anderson colocou, falou tudo, mas para isso o líder precisa se abrir para auto se conhecer e conhecer os seus colaboradores. Exatamente, Anderson, que a gente vem pontuando, né? Ele precisa de um autoconhecimento e precisa conhecer, sim, cada perfil dos seus liderados. Marília colocou, é bem assim, Glaucia, desse jeito mesmo. Que bom, gente, que está fazendo sentido para vocês, que vocês estão gostando. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Como é que tá aí para vocês? Alexandre colocou como é importante o líder conhecer o seu time. Isso mesmo, Alexandre. MJ Porto, bem-vinda. Acho que é Rafa. Rafa entrou aí, bem-vindo, Rafa. A Edson, Tati meu acabou de marido, entrou na pontuar, Carissa. live. Joelma, isso é importante. Isso mesmo, querida. Boa noite, Denilson, meu sobrinho. A Tati acabou de falar, né, como é importante, né, conhecer o perfil, demonstrar a importância de cada um na equipe. E sabe que a galera Isso. talvez se surpreenda com o que eu vou dizer, mas o meu companheiro de trabalho, o colega, fora home office, né, que agora a gente está trabalhando home office, às vezes na cozinha de casa, na sala de casa, essa loucura, os desafios da tecnologia, mas Isso. eu falo e a galera não acredita. A pessoa que senta ao meu lado, que é o meu companheiro de trabalho, que é a pessoa que eu mais tenho afinidade na empresa, a pessoa que mais me ajuda, ele é um estável. É a pessoa com quem eu mais tenho sinergia. E por quê? É curioso. Eu falo, por que que isso aconteceu, né, Carissa? Eu acho tudo muito lindo, como tudo é Muito, possível, né, no comportamento. muito. E isso só aconteceu porque eu comecei a olhar para mim e fazer assim: ótimo, eu sou uma B. O que que eu faço de melhor que eu consigo ajudá-lo? Ele é um estável conforme. Ele cobre todas as minhas lacunas em termos de perfil. Então a gente juntou uma Perfeito. integração gigante porque ele fala para mim, né, Andressa, isso aqui é comercial, é agitação, tem que escrever o no e-mail, é seu. Em É. compensação, às vezes eu falo para ele, Márcio de Deus, eu tenho uma planilha para fazer e tu já sabe que eu sou uma meleca. Eu não tenho paciência para Excel. Aí ele olha para mim e ri e fala assim: Isso para mim é uma terapia, manda para mim. Então, a gente cria conexão quando a gente permite se conhecer e permite conhecer o outro. O que eu costumo dizer para todo D que eu conheço agora é: olha para um estável e pensa, eu faço Com muito clareza. rápido, mas ele faz com riqueza de detalhes. Então eu preciso dele. Ele é extremamente importante para minha equipe. Então tem essas diferenças, né? É importante que a gente destaque, inclusive para essas pessoas, a importância do perfil dela. O porquê que ela é Exato. importante, o porquê que ela está ali. Porque uma coisa é fato, né, Carissa? Independente do perfil, os quatro gostam de serem elogiados. Todo mundo É. gosta. Isso é do Então, ser humano, né? Vem do ego. exatamente. Então eu falo, quando alguém destaca o que você faz de melhor, você tende a fazer muito melhor ainda e apresentar muito mais porque alguém reconheceu. Então só tem ganho, é um ganha-ganha.
como o Luiz, que é o nosso mentor, né, coaching diz, é o 3G, porque é sustentável, todo mundo Isso, ganha, é totalmente diferente. é verdade. É a personificação de Luiz, né? Essa frase do ganha-ganha. É muito ele. Exatamente. Como E a Tati é disse, tudo não muito. existe perfil ruim, é isso mesmo. Não, não tem. Eu sempre costumo falar isso também nas minhas lives sobre comportamento. Não existe perfil ruim, gente. O seu jeito é o jeito certo. E isso que a Andressa falou é muito rico e é muito bonito, né? Não é só emoção, não, é razão mesmo, isso é racional. O outro completa você, né? O oposto, ele lhe completa. Então, na hora que você tem como gestor, como líder, o autoconhecimento de quem é você, de quais são os seus pontos de melhoria, o que você precisa trabalhar, você também consegue enxergar no outro o que ele pode completar em você, né? Afinal, o nome é equipe, né? É um ajudando o outro, um colaborando com o outro, e assim ambos se desenvolvendo, a equipe se desenvolvendo, a missão sendo atingida. E é desse jeitinho que a Andressa falou muito ricamente, né? 3G, exatamente, Gi, sem dúvida, reconhecimento sempre. Você ganha, eu ganho, nós ganhamos. Esse é o 3G. Então, tá acabando a nossa live, que pena. Tô adorando o nosso bate-papo. Essa Duas, pessoa aí super nervosa aí deu show de conhecimento, bem dizendo que acelerado, né? estava nervosa, né? Mas ela estava me enganando. Então, Andressa, eu vou deixar aí um espaço para você fazer suas considerações finais, para a gente já ir se despedindo aí do pessoal. Boa. O que eu vou deixar de mensagem para a galera, Carissa, independente dos desafios de franquia, independente dos desafios de um negócio, é a importância do autoconhecimento para início de qualquer trabalho. Como eu falo para os meus mantenedores, não tem problema, por exemplo, Samuel falando acabando, não, Samuel, infelizmente está. Como eu falo para todos os meus mantenedores, o importante não é ele virar e falar assim: ah, eu tenho que ser um D para o negócio dar certo, ou tenho que ser um I para o negócio dar certo, ou um C, ou um estável. Não. Para o negócio dar certo, é importante que você saiba quem você é. Quando a gente sabe quem Exato. a gente sabe exatamente quais são as peças que faltam para a engrenagem perfeita. Eu, por exemplo, sou D. Eu sei que quando eu abro um negócio, quando eu monto consultoria, de quem eu preciso? Eu preciso de um C e de um D. Porque eu preciso de alguém que me ajude a organizar, estruturar, alguém que me fale, como o Anderson, que é o nosso colega que está na live, sempre fala: Andressa, uma coisa de cada vez. Façam uma coisa de cada vez. Então a gente precisa dessas pessoas. Do mesmo jeito que, por exemplo, um conforme diria, né? Nossa, mas vou mexer diretamente com algumas pessoas, vendas, esse negócio de uhul, de vários emoticons, não curti isso, não. Ele precisa, às vezes, de um D ou de um I na equipe para esses momentos. Ou ele precisa, por exemplo, de um estável para a questão da organização, para a questão da harmonia, do que todos vão colaborar dentro da equipe, o papel de cada um. O estável ele é muito bom nisso, né? Ele tem uma sensibilidade muito grande em perceber os perfis, em organizar os perfis da melhor forma possível. Então, existe essa necessidade. Então, a mensagem que eu vou passar é exatamente essa. A galera precisa aprender que a gente tem que se autoconhecer. E a partir do momento em que a gente se autoconhece, a gente desenvolve qualquer negócio, a gente treina qualquer equipe e a gente cresce e cria conexão com muito mais pessoas. Relacionamento hoje vira dinheiro no bolso, vira desenvolvimento, vira crescimento, vira motivação e uma série de coisas. E ele só vem quando a Perfeito. gente se conhece. Muito bom. Perfeito. Gratidão, Andressa, por ter aceitado o meu convite, por Eu que estar aqui acredito. nessa jornada incrível, que você realmente é uma pessoa incrível, uma líder super desenvolvida, não é à toa, né? Que você aí é uma pessoa tão de sucesso, uma consultora, e está sempre investindo aí em autoconhecimento, em desenvolvimento. E é isso que nós queremos, é que eu trabalho, né, com os líderes, que nós analistas comportamentais trabalhamos, é levar esse autoconhecimento a você. Eu costumo dizer uma frase da minha personal trainer, né, abrir o zíper de si e mergulhar dentro da gente, né? Primeiro esse autoconhecimento, esse mergulho profundo de quem somos,
porque só assim realmente a gente pode se desenvolver, como a Andressa falou muito ricamente, né? Só assim a gente consegue treinar as pessoas e consegue engajar a equipe, que essa é a grande obrigação do líder, né? É o grande desafio de qualquer liderança, né? Engajar a equipe num propósito, numa missão comum e obter os resultados, né, Andressa? Isso é muito importante. Obter os resultados, né, através dessa sinergia, através dessa entrega. Então, Com certeza. peço mais uma vez que vocês continuem ligados aí nos nossos Instagrams, sigam a Andressa, quem não segue ainda, e continuem me seguindo. Vem muita coisa boa ainda por aí nessa jornada dos incríveis. Nossa próxima live da Jornada dos Incríveis, vamos falar sobre o maior líder de toda a história. Vou deixar aí uma curiosidade para vocês. Vamos voltar com a jornada em maio, essas 2 próximas semanas aí. Eu vou estar com a minha querida Marília Leitão, mergulhada aí num projeto nosso, que é a nossa mentoria, Carreira 180 Graus. Então, continue acompanhando aqui no Instagram, que não vai deixar de ser uma jornada incrível também. Então, mais uma vez, Andressa, muita gratidão por você ter abrilhantado aí a nossa live, a nossa noite. Foi muito bom ouvir você, conhecer o seu trabalho, conhecer seus desafios, né? E levar aí para essa galera, para esses gestores, que eles não estão sozinhos, né? Esses desafios que ambos enfrentam, porque afinal, como você disse, não importa se é franquia, se é venda, se é administrativo, todos estão enfrentando seus desafios, superando, vencendo, e isso é através de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Então, mais uma vez, gratidão pela sua enorme contribuição. Deus te Eu que abençoe. agradeço. Vim com um friozinho gigante na barriga. Tá, mas o frio na barriga não terminou. Eu até vim bastante emocionada para a live, porque eu lembro sobre frio na barriga. Um dia um gestor me disse o seguinte: eu falei para ele, era a primeira vez que eu estava pegando avião, e eu falei para ele, eu acho que eu tô com frio na barriga. Ele falou: se tá com frio na barriga é porque é importante, então comemora. Essa é a ideia. Então, tô com frio na barriga ainda, feliz demais, agradecida por esse convite, pela galera que participou, que se engajou, muito feliz. Gratidão. Nossa, muito bom. Eu vou desativar aqui os comentários rapidinho, gente, só para a gente tirar um print. Quem Boa, quiser bora. também já tira o print, compartilha lá nos stories, marca a gente, né, Andressa? E fala o que foi que fez sentido para você nessa live, se você gostou ou não. Infelizmente, nós estamos acabando, porque quando passa de 1 hora a live, fica muito difícil de salvar, às vezes ela fica com alguns probleminhas, então por isso que a gente está encerrando. Vamos lá para o print. Bora. Aqui que a minha luz hoje está ruim. Vamos lá. Isso aí. Oi. Não Então, piscamos. não piscamos. Boa. Galera, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco em mais de 1 hora de live. Não quero citar nomes para não ser injusta, mas muita gratidão aos nossos colegas coaches, os nossos colegas de trabalho, aí as parcerias da vida, o Elton que entrou agora, muito bem-vindo e já agradecendo aí por ter entrado. Gláucia, obrigada, muito obrigada. Não vou começar a citar nomes para não ser injusta. Então, um beijo para você, Andressa. Um beijo, pessoal. Continue buscando desenvolvimento, continue sendo incrível. Para finalizar, na média já tem muita gente. A gente tem que ser incrível mesmo. Um grande beijo, gente. Boa noite.